Bom, é... E agora está em inglês aqui para gravar é Live Meeting, Não, que eu fico? pode continuar Ótimo, na mensagem. ótimo. Ele fala, você quer sair da coisa? Põe É. que não quer sair, não. Ela Ixi, eu acho saiu. que ela saiu. Ela apertou o botãozinho, e O trocou o botãozinho. contrário. Bom, mas, Bom dia, Angélica, meninas. bom dia. Só para vocês saberem, a Angélica vai falar sobre o que é a literatura apocalíptica, né? Justamente esse é o primeiro tema, o que é a literatura apocalíptica, para a gente entender essa questão dessa figura, né? Essa mensagem figurada que a gente tem no Apocalipse, tá? A gente acha que a literatura apocalíptica está só no, no Apocalipse, mas não. A gente vai encontrar ela também em outros lugares, tá? Então, é sobre isso que a Angélica vai falar. Pode falar, Angélica. Deus, pois que não, eu pus que sim, saí. Tá bom, não tem Ai, problema. Jesus. Vamos ver se entrei. Entrou, pode Então, falar. gente, bom dia, maravilhosas. Muito bom, né? Para mim, assim, estudar Apocalipse, nós, como nós combinamos, né? Isso aqui é uma leitura compartilhada, né? É um desafio muito grande e fazer essa leitura compartilhada, já nesse meu primeiro desafio, que foi sobre a literatura apocalíptica, né? Já foi um desafio para mim, porque eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto esse termo dessa forma, literatura apocalíptica, né? Então, eu fui buscar o que seria, né, essa literatura apocalíptica, né? Então, nós vamos ver que o Apocalipse, o livro Apocalipse, ele está dentro de um gênero literário, né? E esse gênero, que a Bíblia toda é recheada, aqui ele aparece como literatura apocalíptica, né? Tudo que diz respeito a apocalíptico, as pessoas pensam que é uma previsão do futuro, né? Mas não é uma questão de previsão do futuro ou futurística, ou profecias que vão acontecer. Muitas são, vão acontecer. Essa literatura, ela surge normalmente em momentos de crise, de perseguição, de opressão, de um estado totalitário, perseguindo, massacrando pessoas do povo de Deus. No caso do povo de Israel, no livro de Daniel, por exemplo, eram os babilônicos. No caso de Apocalipse, eram os romanos, né? Então, o Império Romano perseguiu o povo cristão no livro de Apocalipse. Então, essa literatura, ela não é unicamente do livro de Apocalipse. Por isso, ela se chama literatura apocalíptica, porque ela se repete em outros livros da Bíblia, não no livro como um totalitário, por exemplo, o próprio livro de Daniel, que é um livro de profecias, é um livro, né, de um profeta. Mas ele tem muitos textos apocalípticos dentro do seu livro, Jeremias, né, e outros. Essa literatura é um texto de resistência, o povo está disperso e o texto traz esperança. Então, os símbolos são usados para que os opressores não entendam essa linguagem. E uma maneira de comunicar com as pessoas que entendem a simbologia que tem a ver com a história. Isso é uma impressão que eu peguei do professor Sayão. Ele diz: os livros com a mesma temática literária, que são apocalípticos, eles trazem algumas características, essa literatura. Quatro características ele coloca, encontrei outras, mas vamos ficar só aqui. Aqui é só um preâmbulo, né? É só uma introdução. Então, ele traz um contexto de opressão, ele traz um dualismo entre o bem e o mal, ele traz um simbolismo cheio de significado e ele traz o foco na esperança. O que eu achei assim bem legal é que todos os lugares que eu pesquisei falam que o foco do livro de Apocalipse é a esperança. E o foco da literatura apocalíptica não é trazer medo, pavor, pelo contrário, é trazer esperança. No livro de Apocalipse em si, o contexto era de uma opressão humana.
Apocalipse não significa o fim do mundo. Apocalipse é uma palavra grega que significa descobrir ou revelar. Então, acontece quando, de repente, você consegue ver a essência de alguma coisa que você não conseguia. Então, a literatura apocalíptica, ela revela alguma coisa que você não conseguia enxergar. Ver antes é como uma revelação. Deus abre a cortina e revela o que realmente está acontecendo no mundo naquele momento, ou para aquela situação. Por exemplo, Isaías 6, 1 a 9, quando Isaías fala, né, eu vi, né? Paulo em Atos, quando ele vê, quando ele cai e o Senhor fala com ele, aquilo é uma visão apocalíptica, uma revelação. Sonhos e visões de Daniel é um estilo poético e simbólico, normalmente se repetem na Bíblia, né? Então, a literatura apocalíptica ela é recheada de um estilo poético e simbólico, e muitos desses símbolos se repetem em outras passagens da Bíblia também. Na maioria das vezes não há explicação sobre esses símbolos, outras vezes nós vamos ter essa explicação. Apocalipse é o livro todo uma visão apocalíptica. Então, os outros contêm a literatura apocalíptica, mas o Apocalipse também é considerado que ele tenha outros gêneros literários, como profético, epistolar, né, dentro do Apocalipse, mas a literatura apocalíptica, ela predomina dentro do livro de Apocalipse. E o propósito da literatura apocalíptica é dar uma perspectiva celestial para a vida terrena, para que todo o povo de Deus possa ser consolado e animado com uma perspectiva de futuro, uma mensagem de esperança. Acho que do que eu pesquisei, eu suguei esses pontos que eu achei que eram os principais, que para mim marcou. Realmente, para mim, foi uma novidade. Eu gostei do desafio. Maravilhoso, Angélica, é isso mesmo. Então, se a gente fosse fazer um resumo do que a Angélica falou, é aquela perspectiva da história a partir do céu. Essa É, é a visão do Apocalipse. E por isso é, que é uma mensagem de esperança, né? Tá exatamente. bom. Agora a Edna vai falar sobre o autor e a geografia. Vamos lá, gente. A gente vai começar falando sobre as características políticas, porque característica geográfica vai entrar tudo aí. Então, a gente falar sobre o imperador dessa época, que era Domiciano, né? Ele era um homem que tinha uma educação teve uma educação privilegiada, ele era muito ambicioso, queria ser adorado como Deus, né? Essa ideia surgiu quando Júlio César foi no Egito e viu que os imperadores, o faraó, né, era adorado como Deus. Ele implantou um culto de adoração a ele, né? Todos deveriam adorar. E aí a gente vai ver a questão de João, né? Porque vai ser um empecilho na vida dele. Ele era um homem muito cruel. Ele era pior do que Herodes, né? Inclusive, ele caçava até os filósofos que tinham alguma forma de pensar que não estava dentro daquilo que ele tinha planejado. Perseguia, inclusive, os familiares que se converteram ao cristianismo, né? E tinha pavor de perder a sua posição de imperador divino, né? Importante é que ele fez uma propaganda em relação aos cristãos na época, né? Então, são aquelas propagandas. As calamidades e pestes eram ligadas aos povos é, cristãos, né? Principalmente aqueles que tinham vindo, todos vieram, né? Dessa questão aí do judaísmo, né? Então, eles tinham algumas coisas com relação à purificação, lavar a mão e tudo mais, né? Eram considerados clandestinos porque eles diziam, né, que eles estariam no céu, que eles não eram cidadãos da terra, mas eram cidadãos celestiais. Eles praticavam incesto, porque chamavam todos de irmão. Eles eram canibais, porque eles praticavam na ceia beber e comer o corpo e o sangue de Cristo. Eles eram infanticidas, né? Porque falava que cultuavam, sacrificavam crianças, que os cristãos nessa época eram muito perigosos por serem discretos, e principalmente porque eram ateus. Por que eram ateus? Porque não adoravam o imperador, né? E para isso, Domiciano ele vai criar algumas regras, né, de perseguição.
Por exemplo, ele instituiu algumas leis, a questão do desterro, então todos aqueles que não estivessem de acordo com o que ele estava pretendendo de ser adorado como Deus, ele tinha uma pena suave. Ah, você não concorda? Então você vai ficar aí isolado, você não vai ter nenhuma perda capital, mas você vai ficar isolado, você não vai poder sair para lugar nenhum. Vai ficar aí, né, preso na cidade sem poder compartilhar com os familiares. Existiu também a questão dos trabalhos forçados, né? Que as pessoas que não adoravam a ele e não concordavam com as regras que ele impunha eram levados para as minas, né? Eram açoitados, marcados pela testa, né? E eles chegavam até a morrer por não aguentar o tamanho do sofrimento. E aí que eu fico em dúvida, porque muitas vezes a gente vê alguns pastores falaram que João foi levado para para realizar trabalhos forçados. Mas se a gente pensar que quem, dentro da historicidade, quem trabalhava nos trabalhos forçados, eram açoitados, marcados na testa, João ele morreu com 94 anos. Então, não é o caso da gente pensou, é especulação, que João tenha sido condenado a trabalhos forçados lá na ilha de Patmos. Mas ele sofreu a questão da deportação. O que que era deportação? Era uma pena mais grave, né? Que a pessoa ela era exilada, ela perdia, ela tinha a perca das penas capitais, ela perdia todos os seus direitos, todo as suas terras, o seu dinheiro, né? Era uma morte civil e ele era banido para os piores lugares que possa imaginar. No caso de João, ele foi para Patmos, né? E a gente vai ver aí quem era essa ilha, porque Domiciano mandou João para a ilha de Patmos. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, né? Foi a primeira cidade a fazer um culto de adoração a Domiciano, porque eles falaram assim, olha, nós precisamos nos manter vivos. Então, para nos manter vivos, vamos privilegiar este imperador, né? Então, eles tinham esse privilégio, se tornaram um centro administrativo de Roma na cidade, instituiu um feriado à deusa Diana, né, que era a deusa do grego, e Artemis é a mesma deusa, mas com culturas Romano. diferentes. Não é isso? Ele vai construir uma estátua de 5 metros de altura nessa cidade. Eles construíram em relação ao Domiciano. É claro, dessa forma, a cidade de Éfeso era bem vista no Império Romano, porque estava dentro daquilo que ele estava propondo. Devido à perseguição religiosa, né, e a demora na vinda de Jesus, muitos cristãos migraram. Então, não é em todo o Império Romano que existia perseguição religiosa com relação ao cristão. Em Éfeso, por exemplo, era um sincretismo religioso muito grande. Éfeso era uma cidade portuária, tinha livre comércio, era uma cidade de passagem, né? Então ali existia um livre acesso a culto de várias religiões. Então muitos cristãos se refugiaram ali, inclusive João, devido à perseguição, porque lá eles tinham uma liberdade para cultuar os seus deuses. E foi ali que nasceu a cidade, a igreja de Éfeso, que não era tão influenciada, porque todos ali cultuavam os deuses que queriam. Tudo bem? Então, eles tinham liberdade, né? É importante perceber que a perseguição dos cristãos, ela não era realizada de forma contínua, ela era esporádica e era localizada. Por exemplo, em Jerusalém, a perseguição ela era geral, né? Tanto é que muitos fugiram para essas cidades onde existiam algumas liberdades de crenças religiosas. Foi o que João fez, né? João pegou Maria, né, mãe de Jesus, onde ele tinha assumido o compromisso com Jesus de cuidar da mãe, e eles foram para Antioquia, e de Antioquia foi para Éfeso, onde, né, ele ficou durante todo o tempo da sua vida até a sua morte. Lembrando que Éfeso, né, foi uma igreja construída quando Paulo esteve lá visitando por 2 anos, tá? E nessa época que João estava lá, Paulo já tinha sido morto. Paulo foi morto em 64 DC, né? Então, João continuou a falar sobre o cristianismo nessa cidade, né? A igreja de Éfeso era uma igreja elogiada, foi uma igreja elogiada no Apocalipse,
pelo seu zelo, trabalho, lealdade e doutrina, né? E porque reprovava as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram seguidores de Nicolau, né? Que ele era um prosélito da igreja de Olha o tempo, Antioquia. Edna. Hã? Olha o Eu estou tempo. Você da tem mais um Antioquia. minuto. Vamos lá. João, quem era João? Ele era natural da Galileia, né? João, ele era muito colérico, a gente pensa em João como um apóstolo do amor, mas ele era colérico, né? Tanto é que ele foi chamado de Boanerges, né? E ele foi, né, chamado para essa boa obra. Autoria, né? Existe uma diferença do grego, tanto do Evangelho como do Apocalipse. Mas, com relação à questão literária, o Evangelho do grego, no Evangelho, o grego é mais polido do que em Apocalipse. Talvez porque as cartas foram escritas e elas foram compiladas por outras pessoas. Talvez seja isso uma especulação, mas ninguém tira a autoria desse autor, tá? Então vamos lá ver por que essa questão aí, problema da cidade para Domiciano, né? Nota, na cidade existia João não era idólatra, João não adorava ao imperador, e isso era um problema para Domiciano, porque ele estava começando a criar um grupo de pessoas contra ele, né? Segundo a tradição histórica, né, João, ele tinha sido acusado e tinha sido jogado num tacho, num caldeirão de óleo fervendo, e ele sobreviveu. Isso aí Jerônimo conta em suas cartas, né? Por isso, Domiciano ele não matou João como matou os outros, porque ele sabia que se ele matasse, a sua liderança poderia ser questionada. E é por isso que ele vai lançar João na ilha de Patmos. Era uma ilha idólatra, estava lá o templo da deusa Artemis, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Essa cidade nasceu de um desejo de um deus, que a cidade era submersa e veio à tona. Então, ele pensava que se eu mandar João para a ilha de Patmos, eu não vou matar, mas a fé dele, a crença dele vai fazer com que as pessoas se revoltem contra ele e o matem, né? Então ele será morto pela própria fé. Tanto é que João, na ilha de Patmos, ele tinha liberdade para andar e para falar sobre o cristianismo dentro da ilha de Patmos. E a intenção de Domiciano é que a própria população matasse João. Tá? Ele ficou nessa ilha durante um ano e meio, e depois, quando Domiciano morreu, né, toda a legislação foi anulada e ele voltou para Éfeso e escreveu os evangelhos, os outros demais livros. Pronto? Oh, ufa! Bom, em resumo, o autor é João, não há dúvidas, né? E ele estava, na hora que estava escrevendo, ele estava na ilha de Patmos, diferente do que muita gente fala, que João estava preso, morreu preso, ele não morreu preso, né? Ele estava deportado nesse momento, mas João voltou a Éfeso e morreu em Éfeso, né? Uma coisa Isso interessante, mesmo. eu não sabia isso também, né? Bom, o próximo é a Císera e ela vai falar sobre o número 7 na Bíblia. Abre o microfone, Se. Tá uma briga aqui. Fui a fechar o microfone, depois vi que o vídeo estava fechado, a imagem, não o microfone. Aí eu abri e fechei o outro. Mas vamos lá, gente. Eu prometo que eu não vou falar tanto quanto a Edna e a Angélica. O meu foi bem mais sucinto. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bom, a Edna me pediu que eu falasse sobre o número 7. Bom, ao todo, na Bíblia, o número 7 ele é usado mais de 700 vezes. Tá? Se a gente também for incluir todas as vezes que aparece o número 7, como, por exemplo, o texto que fala devemos perdoar 70 vezes 7, um exemplo ali para vocês verem. Isso vai ser contabilizado muito mais de 700. Uma coisa que a gente deve prestar muito atenção
é que o número 7 ele tem um significado muito profundo no livro de Apocalipse e em outros livros também proféticos. Mas a gente deve ter um cuidado muito grande, ser muito cauteloso, para a gente não ficar mistificando esse número 7. Porque a gente tem uma tendência muito grande, né? E anexar a ele significados simbólicos que, às vezes, o texto não nos dá. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter, porque se a Escritura, se a Bíblia, que é o nosso manual de regra de fé, não nos dá, não é explícito em tal significados, a gente não deve fazer isso, né? Então, a gente deve ter muito cuidado. E o que significa o número 7 na Bíblia? Ele nos traz a ideia e tem o significado de plenitude, perfeição e a completude divina de Deus. Esse é o significado do número 7 na Bíblia, quando a Bíblia se fala, né? Porque a Bíblia, por si só, ela se fala. No livro de Apocalipse, falando do livro de Apocalipse, ele é usado mais de 50 vezes, com variedade de contexto, né? A gente vai falar sobre as 7 cartas da igreja, os 7 selos, os 7 espíritos diante do trono de Deus, os 7 candeeiros de ouro, e nós vamos estar estudando isso durante esses capítulos que a gente vai estudar. Então, voltando, o significado do número 7 na Bíblia representa a perfeição divina, a totalidade, a plenitude espiritual, as bênçãos, proteção divina e a conclusão que Apocalipse traz sobre tudo isso, que é a plenitude de Deus. Tá bom? Eu acho que os pontos importantes eu consegui resumir nisso. Se faltou alguma coisa, a Edith completa. Não, perfeito. Então, sempre tenham em mente isso. 7 significa aquele que é completo, que é pleno, né? O total, tá? Isso é muito importante quando a gente for estudar, por exemplo, o símbolo da besta, o número da besta. É um número bem importante, porque lá não é 7, hein? Então, presta atenção nisso. E só abrindo Pode falar. parênteses, você falou do número da besta, né? Para a gente já deixar uma luzinha. Se o 7 ele representa a plenitude de Deus, o 6 aí que a gente vai trabalhar com o tempo, isso representa o homem, tá, gente? Para a gente já começar a fazer esses paralelos aí, tá bom? Só porque a Edith abriu esse gancho aí. O homem, ou a gente vai ver aquele que é mortal, né? O que é mortal. Exatamente. Bom, Isso. agora a Heloísa vai falar das 7 igrejas da antiguidade, que é as igrejas que vão dar o start para esse livro, né? Tá. Bom dia, meninas. Beijo em cada uma. Eu vou falar a respeito das 7 igrejas. Então, João estava lá na ilha de Patmos, como a Edna falou, ouviu o próprio Jesus dizendo: escreve num livro o que você vê e envia esse livro para 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma boa explicação do porquê de 7 igrejas tem a ver com isso que a Císara acabou de falar, né? Já que o número 7 indica plenitude. O livro seria, já que são 7 igrejas e o livro indica essa completude, o livro seria sempre atual para todas as igrejas em todas as épocas. Porém, essas 7 igrejas eram igrejas locais, reais mesmo, né? E ficavam na era uma província romana da Ásia, que hoje é a Turquia. Os crentes eram fortemente perseguidos, e aí eles se reuniam em casas, né, por causa dessa perseguição. E é bem provável que esse livro de Apocalipse tenha circulado por todas as igrejas daquela província. Jesus conhecia profunda e pessoalmente cada uma daquelas igrejas. Ele fez elogios, fez advertências conforme cada caso,
mas para todas elas ele prometeu que, caso elas obedecessem, ele prometeu uma vida eterna e a sua presença para sempre. E enfatizou a sua volta e a brevidade com que aconteceria isso. O mais importante, isso tem a ver com a oração que a Edith fez. Ele queria, no começo da reunião, ele queria mostrar aos seus servos tanto as coisas que estavam acontecendo naquela época, como as coisas que aconteceriam depois. E em Apocalipse 1:3 está escrito: Feliz é aquele que lê a palavra dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Então, todos puderam, e nós hoje podemos ser felizes, porque o presente de qualquer servo, a qualquer tempo, em qualquer época, pode ser visto à luz do resultado final da história. E esse já foi descrito por Jesus nesse livro. A vitória é certa, somos encorajados a perseverar e a manter viva a nossa fé em meio a qualquer perseguição. Os estudiosos veem três propósitos quase que simultâneos nessa escolha nesse livro que foi escrito para 7 igrejas. O propósito contemporâneo, que Jesus falava realmente para cada uma daquelas 7 igrejas locais da época. O segundo propósito é um propósito geral, que Jesus falava às igrejas de qualquer local, em qualquer período. Seria esse propósito geral. E um terceiro, que é um propósito cronológico. É como Jesus estava falando para cada igreja, daquelas que ele escolheu, representando um período que a Igreja de Cristo, na sua totalidade, iria passar. Desde que a igreja começou, né, até a volta de Cristo. Então, para cada igreja, representaria um período. Nesse caso, seria assim: Éfeso, que significa desejável, representa a igreja apostólica, que vai desde a morte de Jesus até a época da escrita do Apocalipse, mais ou menos de 33 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. Depois, o que foi escrito para Esmirna, que significa mirra, que é uma especiaria amarga, representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, dos cristãos que foram mortos por causa de Cristo. Vai de 100 depois de Cristo a 313. Quando aconteceu a conversão do imperador do Oriente, o Constantino. Depois, o que ele escreveu para a igreja de Pérgamo, que significa casamento, representa a igreja que fez uma aliança ao paganismo. Então, representa a igreja unida ao Estado. Constantino, que é aquele que tinha se convertido, trouxe os deuses pagãos para dentro da igreja. E esse período vai de 313 a 590 depois de Cristo. E aí a outra é Tiatira, que significa sacrifício contínuo, que representa a Igreja Católica da Idade Média, corrupta, idólatra, com suas práticas de liturgia e ritualistas. Ela vai de 590 a 517 depois de Cristo, quando aconteceu a Reforma Protestante. Então, são períodos, né, que cada igreja representa. Tem Sardes, que Sardes significa renascimento, não, remanescente, ou o que sobra, remanescentes, né? Representa a igreja da Reforma. Essa igreja representa os cristãos que se levantaram contra os erros, contra a opressão da própria igreja antiga, defendendo a salvação pela fé em Cristo e a Bíblia como única regra de fé e ordem. Ela vai de 1517, né, quando aconteceu a Reforma, até 1700. Filadélfia, a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal, representa a igreja missionária que surgiu, que
nessa época, o Espírito Santo controla a igreja, o evangelho é pregado e difundido, tem os missionários, os avivamentos, as grandes personalidades do evangelho. Personalidade, assim, os grandes missionários surgindo, né? Vai de 1700 a 1900 depois de Cristo. E, por último, Laodiceia, que significa justiça do povo, representa a igreja apóstata. O foco que deveria estar em Jesus, o cabeça da igreja, está no homem, nas pessoas. E é uma igreja morna. E essa igreja vai de 1900 até o arrebatamento. Ou seja, é como se a gente estivesse vivendo nesse período de apostasia, de centralidade do homem e não Jesus sendo o centro, né? Os que defendem os historiadores que defendem esse último propósito, que é o cronológico, eles afirmam que a gente vive nesse período, isso tudo eu já falei, mas o que acontece? Nós podemos, com zelo, nos arrepender dessa postura, ouvir a voz do Senhor, abrir a porta do nosso coração. Eu estou falando, pensando no texto de Apocalipse 3:20. Presta atenção, Jesus falando: eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, ele fala para a gente, estando nessa situação, para a gente se arrepender, para a gente com zelo parar, se arrepender e nesse caso, como eu falei, ele sempre fala a respeito da esperança que a gente tem e da promessa que a gente tem de que ele vai recompensar a gente por essa tomada de decisão e por essa obediência. Acho que é isso, Edith. Muito bom, Heloísa. Gente, olha, uma coisa que eu achei super bacana é que uma mensagem não exclui a outra. Você pode acreditar na igreja, as fases históricas da igreja, mas você pode acreditar que hoje nós temos, por exemplo, uma igreja perseguida, uma igreja sofredora também, uma igreja como a igreja de Esmirna, por exemplo, tá? Então, não é porque eu acredito que existe fases que eu não posso acreditar na outra, entendeu? Elas são visões complementares de um mesmo texto. Nós vemos de uma maneira mais geral, por exemplo, hoje uma igreja apóstata, mas nós ainda vemos igreja perseguida, nós ainda vemos igrejas que são fiéis, as igrejas que ainda querem manter a palavra, como a igreja de Éfeso, né? Então parece assim, ou é uma coisa ou outra. Não, não é, tá? Podem ser todas as coisas, porque isso são símbolos, né? Eu posso fazer essa leitura coletiva, tudo bem? Agora, os próximos temas, eles são bem rápidos. E eu vou pedir para quem for falar, fale bem rápido, porque é mesmo só para. Eu até escrevi aqui no texto, é só definir o que é e se aquilo tem uma explicação no texto ou não, tá bom? Então, quem for fazer, eu estou falando a ordem que eu tinha aqui. Se alguém não for fazer, aí a Edna vai assumindo. O primeiro é o candelabro. Originalmente aqui tinha uma pessoa escrita. É a pessoa que vai fazer? Não. Então Eliana. pode ir, fofa. Abre o microfone. Bom dia, meninas. Muito feliz em ver vocês, viu? Então, vou falar o significado do candelabro e candeiros. Quer dizer, tem uma explicação imensa aqui, mas eu também vou resumir para ser bem rapidinho, tá bom? O significado bíblico do candelabro refere-se a um objeto que foi usado através da história, geralmente usada para colocar verdades ceras e assim iluminar.
Hoje em dia, isso pode ser considerado algo antigo, contudo, para Deus tinha um significado muito importante tinha um significado muito importante, como castiçal. É considerado um dos mais simbólicos e arcaicos do judaísmo e do cristianismo, conhecido como menorá, em hebraico, que consta de uma coluna central, na qual sai 6 hastes, totalizando 7 braços, que em Êxodo 25, 31, 12 fala. Segundo os judeus, o candelabro remete aos olhos de Deus que sondam toda a terra. Na interpretação cristã, o castiçal de ouro aponta para Cristo e sua igreja, que é a luz do mundo. Aí aqui está falando sobre outras coisas, mas você acha que até aqui está bom ou você quer que Eu, eu continue? não, eu acho que tá bom. Então, olha, ele serve para iluminar e no Apocalipse ele aparece como a igreja. A igreja Uhum, serve para iluminar, tá? sim, Beleza, tá bom. fofa. Próximo são as estrelas. Fabiana que vai fazer? Pode abrir o microfone, Fabi. Dia. Gente, eu já vou pedir desculpa porque o meu realmente é bem rápido, porque a Egina me ajudou um pouco, porque eu nem nunca tinha lido o Apocalipse, então eu li bastante, eu vi bastante coisa, mas não consegui pegar muita coisa não, tá? As estrelas. As 7 estrelas do livro de Apocalipse significam os 7 anjos, mensageiros, pastores, líderes, e eu vi em uma pregação, na verdade, essas falas, que vão levar as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, sendo ela Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Jesus Cristo deixa isso bem claro quando se revela ao apóstolo João, que escreve já no primeiro capítulo de Apocalipse. Ele fala em Apocalipse 1,16: na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o esplendor. Quando vi, caiu os seus pés como morto. Ele confirma também no mesmo capítulo, no verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Aí depois a Egina me ajudou falando a questão de para que serve hoje, né? Aí, assim, as 7 estrelas que estão nas mãos direitas de Jesus, isso significa que ele está segurando as igrejas em sua poderosa mão, nos dando um sentimento de conforto, apoio e encorajamento. Portanto, o Senhor também está sustentando o corpo dos crentes e por isso precisamos a cada dia nos esforçar mais para ser fiéis ao Senhor, todo o coração, mente e alma. Mateus 16, 18, 20. Nossa, muito bom, Fabiana. Isso mesmo, as 7 estrelas são a liderança, liderança sustentada por Jesus. E isso fala uma coisa muito importante hoje em dia, que a gente hoje em dia não se submete à liderança. E a gente tem que crer que essa liderança está sendo sustentada por Deus, né? Hoje em dia, cada crente parece que é um líder, né? Não, a liderança da igreja é instituída por Deus, né? E ela está segurando, Jesus está com ela na mão. Isso é muito importante no livro de Apocalipse. Muito bom, Fabiana. Quem que vai falar dos 7 selos? A Mara vai falar dos 7 selos. Você abriu e fechou, Mara. Aí, agora abriu. Tá ouvindo, Mara? Ah, tô ouvindo agora. Estava Ah, mudo para mim. tá bom. Oi, gente. Então, eu vou falar sobre os 7 selos. Nossa, eu estou tão impressionado com tudo que eu ouvi até aqui que eu estou achando que. Gente. Bom, acho que o
sobre os selos, a maioria das pessoas já ouviram, né? E fala, principalmente os 4 primeiros selos, falam sobre os cavaleiros do Apocalipse, que são bem conhecidas, né? Bem divulgadas na história do mundo. Mas o interessante é que, assim, primeira coisa que acho que a gente tem que ter em mente é que só quem vai poder abrir os selos é Jesus, e existe aí duas não, mas opiniões diferentes dizendo que eles já foram abertos para quem é milenista, para quem é... Bom, mas o importante é que o primeiro selo, que a maioria dos estudiosos trazem como sendo o anticristo, eu peguei o que o John Stott fala, e também ouvi uma pregação do pastor Hernandes que me deixou mais convencida, que o primeiro selo, que é o cavalo branco, que fala que que o cavaleiro vencedor vem para vencer, etc. Quando fala que é do anticristo, que vem para enganar e para matar, etc., eles falam que não, que é Jesus, porque o branco na Bíblia é pureza, e depois, mais para frente, mesmo em Apocalipse, fala de Jesus montado no cavalo branco, né? Então, eu achei isso melhor de trazer. Então, o primeiro selo seria Jesus convencendo ainda a sua igreja, convencendo as pessoas, né? Trazendo a mensagem, o evangelho de salvação para as pessoas. O segundo selo é o cavalo vermelho, que significa derramamento de sangue, são as guerras. Por isso, alguns estudiosos dizem que já são as guerras que nós estamos presenciando, que isso já está acontecendo, que esse selo já foi aberto, e outros falam que não, que ainda virá, né, uma grande guerra em que muitos morrerão. O terceiro selo é o cavalo preto, que simboliza a fome, e é muito interessante como está isso retratado, né, no versículo, que fala da balança, que fala exatamente disso, que será pesado, né, e você terá que gastar tudo que você tem para conseguir se alimentar, porque as pessoas vão morrer de fome. Bom, a gente vê isso já há muito tempo, então tem essa coisa também de já estar acontecendo, ou de ser uma coisa que vai acontecer de uma forma muito pior para frente. O quarto selo seria o cavalo amarelo, que simboliza a morte, e a morte de diversas maneiras, não só com guerra, não só com doenças, não só com terremotos e outras coisas mais, né? O quinto selo são as almas dos mártires cristãos que foram mortos, e eles estão clamando por justiça e perguntando para Deus até quando, né, eles não serão justiçados, né, por aquilo que aconteceu. E o interessante é que a mensagem desse selo é: espera, porque ainda não é o momento, porque muitos outros ainda morrerão em nome de Cristo. Mas é um tempo de espera, mas um tempo de espera sustentado, né? Então, eu acho que isso também é interessante, assim, não é simplesmente, não, mas eles estão, os cristãos que foram mortos estão sendo consolados, não é bem consolados a palavra, mas eles são sustentados até que o tempo aconteça. O sexto selo, então, é o grande juízo, né? É o julgamento, a ira de Deus se manifestando no mundo, e é muito interessante ver que toda a terra se contorce, tudo que existe, e que todas as pessoas, independente da sua posição, clamarão pela morte, porque o pior será enfrentar o juízo de Deus, né? Então, o sexto selo é o grande dia, né, da ira do Cordeiro. E o sétimo selo, que eu achei lindo, eu ouvi o John Piper falando sobre isso, né? As orações dos fiéis, é o incensário de ouro sendo derramado sobre a terra e sendo também usado para louvor e honra de Jesus. Então, ele fala que isso nos estimula a orar mais, saber que as nossas orações estarão nesse incensário de ouro que serão derramadas. E é também um tempo de silêncio, né? Então, João fala que houve
um tempo de silêncio quando abriu o sétimo selo. Eu acho que isso é impressionante, assim, porque muito ainda vai acontecer, mas a igreja será intacta, né, nessa hora, porque a gente vai estar do outro lado da história, né? Bom, Resumidamente, é isso. muito bom. A minha ideia não era que a gente falasse de cada uma das coisas, porque isso a gente vai falar no texto. A minha ideia é: selo é para selar uma mensagem. Quando eu abro o selo, só quem é o destinatário da mensagem que pode abrir. E quando eu abro esse selo, eu tenho a mensagem revelada. A minha ideia era falar assim mais sucintamente, mas foi muito boa a reflexão da Mara, e vai ajudar muito a gente durante o estudo das aberturas desses selos. Então, nós temos ainda dois, nós já passamos o nosso tempo, a gente pode continuar? Nós temos ainda os trovões, e eu peço que a Adriana, que vai falar, seja mais sucinta, e a Dilza também dos flagelos. Não precisa falar cada flagelo, só o que significa, tá? O que significa um flagelo ou uma taça, tá bom? Vai lá, Adriana. Abre o Bom dia, microfone. meninas, tudo bom? Bom Estão me dia. ouvindo? Então, assim, o trovão está relacionado não com um ruído normal, mas vozes semelhantes que vão comunicar uma mensagem. Tanto que a gente encontra lá em 1º e 2º Samuel, tanto Ana como Davi, ela relatando essa voz de Deus como um trovão, né? A palavra grega traduzida como trovão significa rugir. O trovão é uma marca frequente de um julgamento nas escrituras, né? Ana diz: o que luta contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Então, o trovão está muito ligado a uma voz de julgamento, né? Então, em vários lugares em Apocalipse, essas 7 vozes poderosas estão clamando pelo julgamento de Deus sobre a terra pecaminosa. Assim como o trovão também pode representar a voz de Deus como resposta a esse clamor, certo? Eita, que coisa boa! E são 7, no capítulo 10, fala de 7 trovões, e assim nós vamos ver durante a ideia, nessa segunda fala da Adriana, a voz de Deus, a voz de Deus através do Espírito Santo, que não foi revelada, ela está sendo revelada, ela não foi escrita por João, mas ela está sendo revelada, tá? E por último, a Dilza vai falar sobre os 7 flagelos. Ai, eu esqueci da Rose, das 7 trombetas. Eu pulei as 7 trombetas. Você quer que eu falo rapidinho sobre as trombetas? Vamos pôr a Dilza e depois eu faço um resuminho aqui das trombetas. Fala lá, Tá Dilza. bom, então. Eu não sei explicar como as professoras aí do grupo. Eu montei um texto, eu vou lê-lo rapidinho para vocês. As taças de ouro cheias de flagelos. As taças trazem em seu formato principal a ideia de festividade de comemoração. Associadas ao misticismo, elas sempre foram vistas em rituais pagãos, mas também são usadas no cristianismo, onde é comum vê-las em altares, onde simbolicamente carregam o sangue de Cristo, né? Nas missas a gente vê muito disso. Desde muito tempo e ainda hoje também são usadas em condecorações e premiações esportivas. No livro de Apocalipse, elas são especificamente chamadas de as taças da ira de Deus. Essa figura linguística é usada para alertar sobre os julgamentos finais do período da tribulação. São descritas como uma série de eventos catastróficos, pragas e desastres naturais que trarão sofrimento e destruição. Estes serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. Abrindo aqui um parênteses, eu quero lembrar que durante toda a leitura do Novo Testamento, antes de chegarmos aqui em Apocalipse, nós podemos ver em diversas passagens, mas principalmente em Mateus 24, que Cristo deu sinais de sua segunda vinda. E neste capítulo especificamente, ele deseja que seus discípulos, sabendo que essas coisas viriam, não ficassem alarmados e, sabendo o que procurar, reconhecessem os sinais dessa hora. Podemos crer, então, que a descrição de todo esse sofrimento tem como objetivo trazer ao mundo atual o senso de urgência para um relacionamento com o reino sobrenatural de Deus.
Os sofrimentos após o derramamento das taças são previstos para os inimigos de Deus, os que não se arrependeram, que se rebelaram seguindo a ideia e os ensinamentos da besta. A lista de pragas pode nos remeter às pragas lançadas sobre o Egito, mas as imagens descritas por João são tão dramáticas e tão distantes do que habitualmente vemos que, por ser difícil imaginar, há aqueles que seguem em defesa da ideia de que os acontecimentos previstos não serão literais, são simplesmente simbólicos. Acontecerão, mas não exatamente como descrito pelo autor. Os defensores dessa tese observaram, por exemplo, a visão assustadora de vazamentos de petróleo no passado, aparecendo no mar como sangue. No entanto, a ligação dessas notícias aos eventos bíblicos só nos ajuda a entender a rapidez com que o nosso aparente permanente mundo pode se transformar. Os principais derramamentos de óleo e as terríveis imagens que os acompanharam, embora não sejam a segunda taça da ira de Deus, prenunciam e fornecem apenas um bem pequeno vislumbre de como pode ser. O fato é que os eventos que estão por vir são diferentes de tudo o que já aconteceu na Terra. Aqueles que rejeitam as profecias do fim como mera alegoria estão sujeitos a um tardio e difícil descobrir. Aqueles que entendem o que virá terão agora a oportunidade de se preparar para a volta de Cristo. Outros, ignorando o cumprimento da profecia, serão surpreendidos no regresso. Assim como as igrejas, os selos, as trombetas, as taças são 7, o número que determina, que traz essa ideia de plenitude e perfeição. Elas serão derramadas em rápida sucessão, mas não são elas que começam a sequência de eventos que culminam no regresso de Jesus como Rei dos Reis. Como nós já vimos, as 7 últimas pragas vêm depois dos selos, das trombetas, mas é preciso lembrar que é somente após o derramamento da 7ª taça que o céu se regozija. Jesus Cristo então retorna em glória para derrotar o exército do anticristo e estabelecer seu reino na terra. Então aqui elas também continuam representando uma festividade e o triunfo de uma batalha. E nós estaremos preparados? Saberemos quais eventos e sinais procurar? Faremos isso agora ou somente nos últimos dias? Muito bom, é isso aí. Então, a taça tem a ideia da festa, mas tem a ideia, lembra do cálice que Jesus falou para Deus passar dele? Lembra dessa ideia? Jesus falando, passa de mim esse cálice, essa taça, e Deus, mas eu vou seguir a sua vontade. Então, tem a ideia do pecado, né? Do juízo sobre o pecado, né? Bom, as trombetas, elas são para chamar a atenção. Quando um exército, a gente toca a trombeta, é para que todo mundo, ao ouvir aquele toque específico, saiba o que fazer, né? Por exemplo, trombeta que toca da manhã, é para todo mundo levantar e se trocar e ir para determinado lugar. Quando tocava no meio de uma guerra, olha, quando tocar assim, vocês vão se posicionar dessa maneira, né? Então, as trombetas são os avisos que a gente recebe. Os 7 avisos, as 7 trombetas são os avisos que a gente recebe para saber como a gente deve se posicionar. Tudo bem? Meninas, eu sei que acabou ficando comprido, mas esse preâmbulo foi fundamental para a gente poder entender a simbologia de Apocalipse, tá? Então, quando a gente for ler, eu quero que vocês se lembrem disso. Guardem esse episódio, vou guardar lá no YouTube. Revejam depois com calma. Desculpa aquelas que eu apressei, mas a gente precisava cumprir todo ele hoje, para que semana que vem a gente começa lendo. Então, aí a gente vai poder rememorar o que vocês falaram. Vocês que trouxeram vão poder trazer mais detalhes, beleza? Então, muito bom. Vou pedir para a Edna fazer a oração final e aí a gente termina. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas para estudar a Tua palavra, Pai. Ó Senhor Deus e Pai, que haja um derramamento do Teu Espírito Santo sobre a mente, Senhor, de cada uma das Tuas filhas, Pai. E para que esse estudo, Senhor Deus e Pai, nos leve a um novo avivamento, Senhor Deus e Pai, na Tua presença, e que entendamos, Senhor, a Tua palavra e sejamos, Senhor,
transformado, Senhor, para que o teu reino esteja sendo, Senhor Deus, ó Pai, implantado em nossas vidas, como já foi através de Jesus Cristo Jesus, Senhor. Em nome do seu Filho, amém. Amém, amém. Então, não percam o próximo, que é breve. O texto do próximo é o breve.